Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre zona de conforto e vamos tomar como base o que está lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 24 e 25, e também o que está lá em Mateus, capítulo 2, versículo 14. Zona de conforto está no ambiente confortável, esperando a situação ideal para que você se mova. Esse é o tema da nossa reflexão dessa semana. Mas lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Sim, isso não quer dizer que você vai esperar eternamente. Isso não quer dizer que você vai ficar imóvel. Há um tempo para todas as coisas, é verdade. E logo em seguida vocês vão ver nessa passagem muitos verbos: plantar, colher, falar, calar. Então, essa desculpa dizer que porque há um tempo para todas as coisas, então vou ficar aqui parado esperando o tempo de Deus. Sim, às vezes nós devemos parar, nós devemos orar, às vezes nós devemos descansar, né? Parar, tomar um copozinho com água, mas isso não quer dizer que vamos viver estáticos, esperando uma situação ideal. É importante, retornando para Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que vocês entendam que essa passagem está dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas. Determinado não é ideal. Determinado não é perfeito. Determinado é adequado. Então vai haver um tempo adequado para todas as coisas na nossa vida. Essa é uma questão muito importante de ser abordada. Esperar que as coisas atinjam as condições ideais para serem executadas é uma belíssima forma da gente não fazer nada nunca. E ficar sempre esperando aquilo que é perfeito aos nossos olhos para que a gente possa dar um passo adiante. As coisas de Deus, e muita gente gosta de dizer, tudo de Deus é perfeito, mas a perfeição de Deus e a nossa existe um degrau enorme. Então, é melhor que a gente entenda que tudo de Deus é adequado. Existe um tempo de Deus adequado para aquela pessoa, para aquela situação, para aquele momento. Sim, adequado. Porque quando a gente vem com a ideia de perfeito e a gente tem a ideia de perfeição humana, do que é aquilo que nos agrada de forma completa, que na verdade é utópico, então quando nós vamos com essa ideia, existe uma grande probabilidade desse tempo não chegar nunca. Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Vejam só. Recentemente eu queria fazer uma visita a uma amiga. Acordei naquele dia sentindo no meu coração de fazer uma visita a ela. E aí ela me falou o seguinte: não, Gi, não venha hoje não, porque hoje eu não estou bem. Então deixa eu ficar melhor que você vem me ver. Eu respeitei, óbvio, não fui. Mas entenda, para aquela pessoa, a minha visita deveria ser no momento em que ela tivesse bem, ou seja, no momento ideal. Talvez, digo apenas talvez, Deus tenha tocado no meu coração de visitá-la justamente porque ela não estava bem. Então, aquilo que ela entendeu como o ideal não era, de repente, o adequado para Deus. De repente, o adequado para Deus seria que eu fosse lá mesmo ela não estando bem e que, de repente, aquilo viesse a somar, por exemplo, de alguma forma, né? Então, o que acontece? Às vezes, nós entendemos algo como o ideal e não é o adequado. Vou dar um outro exemplo. Vejam só, meu casamento não foi no tempo ideal para mim na época. Por quê? Porque foi muito em cima da hora. Então, e quem já casou no religioso, né, sabe que é um evento que exige coisas minuciosas e a gente quer que saia tudo perfeito. Então, como eu não tive tempo, teve pessoas que eu não consegui nem entregar o convite porque foi tudo muito em cima da hora. Então, eu julguei que aquele momento não era o perfeito, não era o ideal para mim, porque eu precisava fazer várias coisas que não deu tempo de fazer. Mas vejam só, o sonho do meu avô, que era entrar comigo no casamento, não teria se realizado se meu casamento não tivesse sido exatamente naquele dia, daquele jeito. Por quê? Porque logo após foi descoberto que ele estava com uma doença muito séria e logo em seguida ele faleceu. Então o que acontece? Aquele era o momento adequado. Porém, aos meus olhos não era o momento perfeito. Então, veja, era o tempo determinado para acontecer aquilo. Porém, aos meus olhos não era o perfeito, o ideal. Veja como isso acontece de forma constante na nossa vida, em várias coisas, em vários aspectos, né? Mesmo não achando que era o tempo ideal, eu casei.
E aquilo deveria ter acontecido exatamente naquele dia, né? Logo à frente eu consegui perceber isso. Foi confortável para mim casar às pressas? Não, não foi confortável. Porém, era o tempo determinado por Deus. Lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 24 e 25, será que Ló, ele estava afim de sair dali naquele momento? Será que ele entendia que era o adequado ou não? Peraí, deixa eu vender meus móveis no OLX antes. Peraí, deixa eu fazer alguma coisa aí ou outra que eu preciso resolver. Inclusive, na própria passagem bíblica, você nota que Ló fica com alguma resistência para resolver algumas coisas. Porém, Deus manda sair daquele lugar. E quando Ló sai, aquele lugar é destruído. Então, o que acontece? Aquele era o tempo determinado para Ló sair. Era o tempo ideal para ele? Provavelmente não, mas era o tempo determinado, era o tempo adequado para que ele saísse dali. Logo ali em Mateus, capítulo 2, versículo 14, relata o momento em que José pega Jesus e Maria e vão para o Egito, né? Com orientação de Deus, no meio da noite. Entenda, será que era o momento ideal para José sair dali? No meio da noite? Não, gosto muito de viajar à noite, vai ser legal ir à noite, o momento é esse, eu estava a fim de ir mesmo. Será que foi assim? Provavelmente não. Aquele talvez não fosse o momento ideal para José, mas era um momento adequado para Deus. Então José saiu dali, né, para preservar a vida de Jesus. Adequado e perfeito, ideal, não são a mesma coisa. É importante que a gente entenda isso. Há um tempo determinado para todas as coisas. Talvez tenha chegado o tempo determinado para que você faça uma mudança na sua vida. E você não está querendo fazer porque você entende que não é o ideal. Que não, as condições não são ideais. E isso pode estar prejudicando você em algum aspecto da sua vida. Então, a zona de conforto, que é o lugar que você entende que você deve ficar até que apareça uma situação ideal para sair, ela é algo extremamente improdutivo na nossa vida. Gente, viver é verbo. Nós não devemos ficar na nossa zona de conforto, devemos sair do nosso lugar. Há um tempo determinado. Mas tem hora que a gente tem que parar? Tem hora que a gente tem que parar, mas a gente tem que viver em novidade de vida. A gente tem que viver de forma dinâmica. A gente tem que sair do nosso lugar, assim, às vezes. Vai parecer incômodo? Vai, mas talvez aquele seja o tempo determinado. Permanecer na zona de conforto, no pretexto de dizer que está esperando o tempo de Deus, não funciona. O tempo de Deus não é o seu. O tempo de Deus pode não ser ideal para você, mas é o tempo adequado para aquela determinada mudança. Essa é a mensagem de Deus para o dia de hoje, para a nossa semana, para a nossa reflexão. Então fiquem todos na graça e paz do Senhor e tenham uma boa semana.